Olá, hoje nós vamos falar sobre ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos, para que eles servem e como é que é o funcionamento desses ácidos nucleicos no interior do nosso organismo. Então, vamos lá? Então, vamos chamar aqui o nosso slide para nós comentarmos aqui com vocês sobre essa estrutura que são os ácidos nucleicos. Ok? Então, vejamos aqui. Quem são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são estruturas responsáveis pela essa grande variedade que nós temos hoje no nosso planeta Terra. Essa grande variedade de seres vivos que nós temos hoje no nosso planeta Terra se deve à diversidade desses ácidos nucleicos, a quantidade, né, e as estruturas que eles formam no interior de cada uma dessas células desses seres vivos. Isso também vai acontecer na espécie humana. Então, essas diferenças que nós temos entre as pessoas, as diferenças que nós temos entre os seres vivos, se deve à variedade dos ácidos nucleicos, tanto em todos os povos que nós temos no mundo, como na nossa sociedade. Então, nós temos aí pessoas de vários tipos e várias formas, né? Várias aparências. Tudo isso se deve justamente à estrutura dessas moléculas químicas que são os ácidos nucleicos. E aonde que eles estão? Lembrando aí vocês que nós temos aqui o nosso organismo, ou seja, o ser humano, ele tem uma organização de sistema até célula, né? Os sistemas são formados por aparelhos, os aparelhos por órgãos, e os órgãos por tecidos, e os tecidos são formados por células. Cada célula dessa vai apresentar, no caso dos seres eucariontes, vão apresentar um núcleo. E lá dentro do núcleo nós vamos encontrar as estruturas chamadas de ácidos nucleicos, onde nós temos dois tipos, o DNA e o RNA. Tá? Então, especificamente, vamos começar a falar sobre o DNA. O DNA é uma estrutura que vai formar os chamados cromossomos, que são estruturas espiralizadas no interior do núcleo de cada uma de nossas células. Tá? No caso, nossos seres humanos, nós temos 46 filamentos desses, 46 estruturas dentro de cada uma dessas de nossas células. A molécula de DNA, ela está enrolada em torno de proteínas que são chamadas de estonas, que vão formar a estrutura do cromossomo. E é nesse cromossomo que nós vamos encontrar as regiões, né, ou seja, parte desses cromossomos, que vão definir uma síntese de proteína, que é chamado de quê? De gene, certo? E aí você tem aqui, novamente, nós temos dois tipos de ácido nucleico, o DNA e o RNA. O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico e o RNA de ácido ribonucleico. De que são formados essas estruturas desses ácidos nucleicos? De uma estrutura básica chamada de nucleotídeo. O que nós vamos ter no nucleotídeo? Um radical fosfato, uma pentose de 5 carbonos, que é a ribose ou desoxirribose, e uma base nitrogenada. Tá? A ribose nós encontramos na molécula de RNA e a desoxirribose na molécula de DNA, formando essas cadeias, né, são chamadas de cadeias de polinucleotídeos, onde nós vamos encontrar aqui dentro das bases nitrogenadas 4 tipos diferentes na molécula de RNA, assim como na molécula de DNA também. Só que na molécula de DNA, nós vamos encontrar quais os nucleotídeos? Citosina, guanina, adenina e timina. Na molécula de RNA, citosina, guanina, adenina e uracila. Veja que a timina nós encontramos na molécula de DNA e a uracila nas moléculas de RNA. Certo? Vamos para frente. Isso se deve, né, a esses dois cientistas, né, James Watts e Francis Crick, ter proposto o primeiro modelo dessa molécula, que hoje nós já temos recursos eletrônicos, né, para se ver essas moléculas em microscopia eletrônica. Tá? Com microscopia eletrônica, nós podemos provar esses fundamentos, né, esses
princípios em que James Watt e Francis Crick montaram essas moléculas, a proposta da molécula de DNA, que hoje são válidas dentro do nosso meio científico. Então, nós temos aqui 3 modelos, né, esquemático da molécula de DNA, né? Aqui nós temos montando aqui os átomos que formam essas moléculas, tá? Então, isso aqui é chamados de modelos atômicos dessas duas estruturas, né? Tanto da molécula de DNA quanto da molécula de RNA. Qual é a relação entre o DNA e as proteínas? O DNA é justamente o local onde vai acontecer, onde estão localizados os genes, onde serão copiados para uma segunda molécula, que é o RNA. Desse código que é copiado do DNA para o RNA, que será montada as cadeias de aminoácidos, formando aí as cadeias peptídicas, ou seja, formando as proteínas. E são essas proteínas que vão fornecer as características aos seres vivos, que é o assunto da aula de hoje, que é justamente a fisiologia desses ácidos nucleicos, certo? Então, vamos ver aqui. Quando o DNA cria cópia de si mesmo, nós chamamos esse fenômeno de replicação ou autoduplicação. Quando a molécula de DNA ela é copiada, formando o RNA, que nós chamamos aqui de mensageiro, esse processo se chama transcrição. E quando esse processo vai lá no ribossomo da célula, né? Isso aqui é lá no citoplasma. Esses 2 primeiros fenômenos acontecem no núcleo da célula. E o terceiro, que é a tradução, vai acontecer no citoplasma, lá no ribossomo da célula, certo? O que é a duplicação do DNA? Então, na duplicação do DNA, nós vamos ter a participação de algumas enzimas. A primeira enzima é chamada de DNA polimerase. O que ela vai fazer? Ela vai abrir a molécula de DNA, são chamadas polimerases, né? Que vão abrir a molécula de DNA e também vão codificar as bases nitrogenadas na nova molécula. Então, nós vamos ter aqui a participação de uma série de enzimas. A topoisomerase, que ela vai justamente abrir a molécula de DNA juntamente com a helicase, tá? Aí nós temos o primer, que é a molécula de primer da molécula de DNA, que vai justamente fazer a leitura das bases nitrogenadas e vai trazer as moléculas, né, os nucleotídeos de DNA para que se monte justamente as novas estruturas de duplicação, ou seja, as novas hélices do novo DNA. Então, o novo DNA ele é formado com a molécula antiga e a molécula nova. Daí ele sendo chamado processo semi-conservativo. Então, na molécula de DNA, nós temos justamente 2 fitas que são abertas, tá? São essas 2 fitas que são abertas, formando novas moléculas idênticas às que deram origem, tá? Então, praticamente são iguais essas 2 moléculas. Mas na frente nós vamos fazer um exercício sobre este processo. Já a transcrição do DNA, ele ocorre justamente, o disparador é justamente uma enzima, a RNA polimerase, que vai abrir a molécula de DNA lá naquele local onde que a gente chama de gene. Ela vai abrir a molécula de DNA polimerase, e vai começar aquele processo de transcrição, né, para a molécula de RNA, que nós vamos chamar aqui de RNA mensageiro. Aqui nós temos as bases nitrogenadas, né? Quais são essas bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina, citosina, que estão na molécula de DNA. E as bases nitrogenadas da molécula de RNA. Adenina, uracila, guanina, tá? Lembrando a vocês que na molécula de RNA nós vamos ter uracila, certo? E, por fim, o que vai acontecer lá no ribossomo, a transcrição, obedecendo justamente o código genético trazido pelo RNA mensageiro, aonde serão montados as moléculas de aminoácidos, formando aqui as cadeias polipeptídicas, certo? Então, vamos lá.
E a tradução? A tradução é justamente para acontecer no ribossomo, a partir do código, que a gente chama de códon, trazido lá pelo RNA mensageiro. E o RNA transportador, que é um outro RNA, tá? Que vem trazendo o aminoácido que vai se ligar ao códon. Então, lá no RNA mensageiro, nós vamos ter também um código, que é chamado de anticódon, que vai combinar com o códon dos RNA mensageiro, onde vem trazendo uma molécula de aminoácido. Então, à medida que o ribossomo vai andando ao longo da cadeia de RNA mensageiro, esses códons, né, esses anticódons, vão se associando e montando aqui as moléculas de aminoácidos, formando aqui a cadeia polipeptídica, certo? Agora, como é que esses aminoácidos eles entram nessa cadeia? Obedecendo este código genético. Nós temos aqui uma tabela, que é uma chamada tabela de códons. Então, de acordo com o códon lá do RNA mensageiro, nós temos um aminoácido que vai se ligar a este código genético. Então, por exemplo, aqui tem um código genético tipo uracilo, uracilo, uracila. Qual aminoácido que está sendo trazido pelo RNA transportador desse grupo? Vai ser justamente, né, a fenilalanina, tá? Então, é ela que vai ser codificada aqui. Mas você pode estar perguntando, né? Aonde que é trazido essas informações genéticas de como é que deve ser a proteína? Ela veio justamente nos gametas, óvulos e espermatozoides. Então, são óvulos e espermatozoides que trazem essas informações genéticas de como deve ser produzida as proteínas, ok? Lembrando a vocês que nós somos formados de metade do nosso material genético do nosso pai e a outra metade da nossa mãe. Então, nós temos uma mistura de código genético aí, tá? Então, nós não somos iguais aos nossos progenitores, nós somos parecidos. Agora, vamos praticar isso aqui, pessoal. Trouxe aqui para vocês 3 exercícios onde você pode praticar esse processo da fisiologia dos ácidos nucleicos. Nós temos aqui um pedaço da molécula de DNA. César, por que eu sei que é molécula de DNA? Porque tem timina, tá? Eu não coloquei a hélice completa, coloquei só um pedaço da molécula. Então, essa molécula ela tem essa sequência. E o que ele está pedindo? Então, baseado na explicação da fisiologia das moléculas nucleicas, responda. Qual a sequência complementar do fragmento da molécula de DNA acima? Então, nós temos aqui um fragmento. Essa molécula é longa. E a segunda pergunta, quais são os códons formados na transcrição da sequência de DNA? Então, ele quer que você monte o RNA mensageiro. Então, vamos lá? Vamos para a resposta? Então, vamos responder a letra A. Então, nós temos aqui essa sequência, tá? Essa sequência que eu sei que é DNA, e ele fala qual é a sequência complementar do fragmento da molécula do DNA. Então, vamos pegar os fragmentos? Então, lembrando a vocês que quais são as bases nitrogenadas? A de adenina, G de guanina, C de citosina e T de timina. Essa aqui na molécula de DNA. Lembrando a vocês que a adenina se liga com a timina e vice-versa. Timina se liga com a adenina. A guanina se liga com a citosina e a citosina se liga com a guanina. Isso aqui a gente não pode esquecer. Então, vamos pegar a molécula de DNA. Então, está lá, a sequência das bases nitrogenadas da molécula de DNA. A partir daí é que nós vamos montar a cadeia complementar. Se em cima eu tenho citosina, embaixo eu vou ter guanina. Se eu tenho citosina, embaixo guanina. Se eu tenho timina, embaixo adenina. Então, como é que fica o código complementar? GGA. Se aqui eu tenho guanina, embaixo eu vou ter citosina. Se aqui eu tenho timina, embaixo eu vou ter adenina. Se eu tenho guanina, embaixo eu vou ter citosina. E aí, sucessivamente. Então, aqui eu tenho ATA. Então, embaixo vai ser TAT. Se aqui eu tenho ATT, embaixo eu vou ter TAA. Se aqui eu tenho TTA, embaixo eu vou ter AAT.
Se aqui eu tenho ATC, embaixo eu vou ter TAG. Se em cima eu tenho ATG, embaixo eu tenho TAC. E aí sucessivamente. Então, aqui eu fiz justamente o processo de duplicação, que é a molécula complementar. Vamos passar para a letra B? A letra B ele fala o seguinte: quais são os códons formados na transcrição da sequência? Porque códon está na molécula de RNA mensageiro. Então, vamos lá, agora lembrando a vocês quais são as bases nitrogenadas, nós vamos agora fazer RNA. Então, nós temos adenina, guanina, citosina e uracila. Certo? Então, como nós vamos fazer RNA, nós não vamos usar timina, vamos usar uracila. A uracila se liga à adenina, assim como a adenina se liga à uracila na molécula para o RNA. Tá? As outras duas bases continuam iguais, guanina, citosina, guanina. Pegando aqui o códon novamente, ou seja, pegando o nosso DNA, agora nós vamos fazer o RNA mensageiro. Se aqui eu tenho citosina, embaixo eu vou ter guanina. Se aqui eu tenho citosina, embaixo eu tenho guanina. Se aqui eu tenho timina, timina do DNA, mais no RNA entra uracila, do mesmo jeito. Se aqui eu tenho guanina, embaixo eu vou ter citosina. Se aqui eu tenho timina, embaixo adenina. Se aqui eu tenho guanina, embaixo eu vou ter citosina. Agora, cuidado aqui agora. Aqui eu tenho adenina. Tá? Embaixo eu vou ter timina? Não, eu vou ter uracila. E se não tenho timina, adenina embaixo. Aqui eu tenho adenina, aqui eu vou ter uracila. Então, no lugar da timina, entra uracila. Tá? Então, se aqui eu tenho ATT, embaixo eu vou ter UAA. Se aqui eu tenho TTA, embaixo eu vou ter AAU. Se aqui eu tenho ATC, embaixo eu vou ter UAG. Se eu tenho aqui ATG, embaixo eu vou ter UAC. Assim sucessivamente. Certinho? É assim que a gente faz esse processo chamado de transcrição. Bom, vamos para um segundo exercício. Esse segundo exercício ele fala o seguinte: consultando a tabela de códon, tá? Escreva o nome do aminoácido que será traduzido pelo RNA transportador até os ribossomos para serem encadeados. Então, eu tenho a sequência, então eu vou ter que usar aquela tabelinha de códons, certo? Eu tenho essa sequência, ACC. Então, eu vou lá na minha tabela de códons procurar justamente o código. Qual é o código que eu estou procurando? ACC. Então, a primeira base, qual que é a primeira base? A. Então, ele está aqui, ó, tá? A segunda base, C. Então, a segunda base está aqui, C. Então, ACC, está ele aqui, ó. Quem é o aminoácido que carrega com esse código? É a treonina. Então, eu vou lá na minha tabela e coloco lá, treonina. Respondi a pergunta do cara, tá? Então, isso aqui eu tenho o código GCC. Primeira base, segunda base, terceira base. Então, vamos lá na tabela, tá? Então, vou começar no... Para mim ficar procurando aqui, é tanto código, né? Então, começa aqui, ó. Primeira base, qual que é? G. Segunda base, olha lá, GCC. Primeira base, qual que é? G. Segunda base, C. Então, faz aqui o triangulamento que a gente fala, né? Então, que nós temos a linha G e a segunda base C. Então, GCC, está aqui. Ó. Qual é o aminoácido que será carregado por esse código? Tá? Qual que será o aminoácido? A alanina. Então, vem aqui e coloca agora aqui a alanina. Certo? A terceiro código que eu trago aqui, UCA. Então, vamos lá na tabelinha. Primeira base, U. Tá? Segunda base, C. Terceira base, A. Então, UCA. Quem é o aminoácido que está sendo traduzido? Serina. Tá? O quarto códon que ele me deu, GAC. Então, vamos lá procurar. Tá? Primeiro código, primeira base, G. GAC. Então, está aqui, ó, GAC. Qual é o aminoácido que vai ser codificado
É o ácido aspartico, tá? Então, vamos lá colocar a resposta. Ácido aspartico. É só isso? Só isso, tá? Então, vamos para o próximo. Tem mais uma pergunta, tá? Suponha que um RNA mensageiro é formado pelos seguintes códigos: adenina, guanina, não vou ler todo o código. Quais os anticódigos que se ligarão a essas sequências? Agora que é o código do RNA transportador. Por que eu sei que é transportador? Porque ele falou que aqui que é anticódon. E qual será a sequência de aminoácidos determinados por essa sequência de RNA mensageiro? Então, vamos lá, são duas perguntas aqui. Ó. Então, a primeira, então peguei aqui, ó. Quais são os anticódons? Os anticódons é essa sequência de trincas aqui do RNA transportador, que se ligarão a essa sequência. Então, vamos lá. Então, peguei aqui a sequência do RNA mensageiro, agora eu vou fazer a sequência do RNA transportador. Então, está aqui ele. Então, primeiro códon, A, G, U. Qual vai ser o anticódon? Ó, lembre-se, adenina liga com guanina, tá? Adenina liga com guanina. Então, A, G, U. Tá aqui, tá certo? O próximo, como é que fica? CCU. Como é que vai ser o código? Aqui embaixo é G e aqui é A. Tá? Lembrando a vocês que aqui eu já estou colocando para vocês o aminoácido que está lá naquela tabela, porque a letra B pede essa sequência de aminoácidos, certinho? Então tem que lembrar disso aí. Eu posso já responder as duas perguntas ao mesmo tempo, ok? Lembrando a você que se eu for só colocar o código, esse aminoácido se chama metionina. Você vai lá na tabela que está escrito metionina. Esse código aqui, ó, CCU, quem que vai entrar aqui embaixo? GAA. Ele vem trazendo a leucina. Aqui vai estabelecer o quê? Uma ligação peptídica entre os dois, certo? Então, está aqui a leucina. Qual que é o próximo códon? O próximo códon é AGA. Qual vai ser o anticódon? UCU. Vem trazendo qual aminoácido? Arginina, certo? Quando isso ocorre, olha só o que acontece, gente. Olha isso aqui. Quando ocorre esse encaixe do terceiro aminoácido, do terceiro anticódon, esse primeiro anticódon sai, porque o ribossomo está andando, certo? O ribossomo está andando. Aí vai agora abrir espaço para o próximo códon, tá? Que vai entrar aqui o próximo anticódon. Qual que é o próximo anticódon? Tá? UAU. Qual é o anticódon? AUA. Quem que ele vem trazendo? A tirosina. Certo? E aí vai se estabelecendo aqui a ligação peptídica. Ligou, aquele RNA transportador primeiro que estava ligado, saiu. Tá? O próximo agora. CGU, né? Citosina, guanina, uracila. Qual vai ser o códon? Opa, aqui o professor de vocês errou. Aqui não é C, aqui é G e aqui é C, tá? Certo? Vamos consertar isso aqui. Isso aqui vem trazendo arginina, certo? Aqui não está errado, não, porque em cima a gente pega o códon do anterior, tá? Aí desliga-se lá embaixo. Aqui você tem GUG. Quem que liga? CAC. Quem que vem trazendo? A valina, tá? E aí, consequentemente, o último, UUA. Quem que se liga? AUU. Vem trazendo quem? A leucina. Desliga-se o outro anticódon. Vocês até onde? Até encontrar uma sequência que tem essa sequência de parada, que é a parada UGA. Ou seja, aqui o DNA, a proteína, ela vai se desliga e já está pronto para ir para o citoplasma. César, para que servem essas proteínas? Justamente para promover essas características, né? Aqui a letra B, ele pediu para você construir aqui os anticódons, né? Estamos fazendo aqui os anticódons, ok? Justamente para fazer estas características que nós temos aqui nos
seres vivos. Então, todas as características que nós temos são formadas por essa proteína. Veja aqui um caso. Por que essa menina é mais clara? Porque ela tem menos melanina. Por que essa menina é mais escura? Porque ela tem mais melanina. Por que a pessoa tem um olho claro? Porque tem menos melanina. Por que a pessoa tem o olho mais escuro? Porque tem mais melanina. Quem que define essa quantidade de proteínas que nós temos? Justamente o nosso material genético. Ok? Então, tá aí a nossa aula fechadinha. Até a próxima para vocês num outro encontro. Ok? Então, até a próxima. Galera,